Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu vou falar de um filme que eu amei, gostei muito de conhecer a história da Whitney, que é uma das fundadoras do Tinder, mas confesso a vocês que o filme todo mexeu muito comigo, porque para mim são temas sensíveis. Ali tem muitas questões que são do dia a dia de quem trabalha em grandes empresas, em empresas onde ainda o número de homens é muito superior, né, ao de mulheres, e não tendo mecanismos, né, para poder gerenciar as questões que diferem, né, dos dois gêneros. E, enfim, muito complexo, mas eu acho que é super relevante trazer a temática. E já deixo aqui para você a informação de que haverá spoilers, não tenho como comentar esse filme sem dar spoilers. Então, se você ainda não assistiu e não quer saber, né, das coisas que acontecem ali, então já pode parar esse vídeo por aqui. E hoje o filme é Deu Match. Nós vamos falar sobre os bastidores da criação do Tinder, o aplicativo de namoro que tanto sucesso faz. É uma grande empresa, né, que surgiu lá no Vale do Silício. E eu confesso a vocês que eu mesma nunca usei o Tinder, né? Quando o Tinder surgiu, eu já estava casada, fora da pista, então eu nunca usei a ferramenta. Mas eu sei aí que a partir dos anos 2010, os aplicativos de relacionamento e de namoro, eles cresceram muito. E o Tinder é um desses cases de sucesso. Ele se tornou uma empresa muito grande, né, com muito investimento. Mas eu não fazia ideia realmente da história que estava por trás da criação do Tinder. E quando eu assisti esse filme, então, tive a oportunidade de entender um pouquinho mais, né, sobre esse unicórnio aí do Vale do Silício. Conectei muito com a história da Whitney também, porque eu sou uma pessoa que frequenta muitos lugares onde se faz pitch para captar recursos, para vender ideias, enfim. A Whitney está tendo dificuldades de tirar uma ideia do papel, dificuldades para conseguir recursos para poder viabilizar o negócio que ela quer. E aí, no meio desse caminho, ela se encontra com alguém que é relevante dentro do Vale do Silício, que tem poder de investimento. E ela encontra essa pessoa e essa pessoa ouve a ideia dela, dá ali algumas orientações do que ela pode melhorar. Mas eles acabam conversando, trocando ideias. Ele gosta dela, gosta da ousadia dela e convida ela para ser parte do projeto que ele está tocando, né? Eles querem desenvolver um aplicativo, eles já têm uma equipe ali fazendo várias coisas e a Whitney entra para poder conduzir, ajudar a conduzir. Ela entra ali com uma responsabilidade na área do marketing, né? Ela ganha um cargo, ganha um salário e inicialmente ela fica muito feliz com isso. E aí, no decorrer já da primeira meia hora do filme, né, eles acabam ali desenvolvendo a ideia do Tinder, que não tinha esse nome, era um outro nome, né, eles têm toda ali uma demonstração de como surge o nome Tinder e como ele é escolhido. O Tinder vai para o ar e o Tinder começa a fazer um grande sucesso. E aí, com sucesso, mais dinheiro, começam ali os problemas dentre a diretoria em que a Whitney é parte minoritária, não é mesmo? E os problemas começam a acontecer. Primeiro porque a Whitney acaba se envolvendo, né, romanticamente com uma outra figura ali importante ali na gerência ali, na administração do Tinder. Só que esse relacionamento, ele acaba sendo um relacionamento tóxico. A Whitney começa a ter problemas com essa pessoa, mas ele é alguém, né, de liderança importante ali dentro e muito amigo daquele carinha que deu, né, a oportunidade para a Whitney. Então, num primeiro momento, né, quando o Tinder começa a fazer sucesso, ela já percebe que na hora de fazer as divulgações, né, aquela mídia para a imprensa que vai tá dando relevância, né, para o que está acontecendo ali dentro do Tinder, ela já se sente colocada de lado. E isso ainda piora quando ela tem esse problema, né, amoroso com essa pessoa dentro da empresa.
E aí ela vai buscar, né, uma ajuda ou uma tentativa de reorganizar essa situação dentro ali do ambiente de trabalho, porque já está difícil para ela. E ela acha que está recebendo apoio, mas depois ela entende, né, fica claro que ela não tá tendo apoio nenhum. E isso acaba sendo um grande problema e inviabiliza a continuidade dela ali dentro da empresa, dentro do Tinder. Então, além dessa situação, né, dela ser colocada de lado, ela é renegada, né, o cargo dela é ocultado, ela é ocultada, inclusive, nas fotos que representam o time do Tinder. Isso já está gerando um grande mal-estar. Ela está com um problema, né, com essa pessoa ali dentro, que ela já não quer mais o relacionamento se tornou abusivo. Ela começa a sofrer ameaças dessa pessoa, enfim. Além de tudo isso, né, dentro do aplicativo que cresce, que ganha sucesso, ela começa a ter problemas para gerenciar uma situação específica dentro ali do aplicativo, porque dentro do Tinder ou dentro ali das interações do Tinder, o público que consome, as mulheres, né, que consomem, começam a reclamar das fotos não solicitadas, né, ou das fotos que são, como eu posso dizer, os homens, né, quando dá um match ali dentro do Tinder, muitos homens, né, começam a mandar fotos, né, inapropriadas para as mulheres dentro do aplicativo e começam a surgir os primeiros problemas ali de segurança, né, dentro do aplicativo, muitas reclamações, e quando ela leva isso, né, para o corpo ali da diretoria do Tinder, eles ignoram isso, né, eles não estão preocupados com o sentimento que as mulheres têm ao receber as fotos inadequadas, porque deram um match, porque aceitaram começar ali a trocar mensagem com a pessoa, com o homem dentro do aplicativo. Isso também se torna um grande problema para ela ali dentro, e toda essa situação vira realmente uma grande panela de pressão na vida dela, e ela se torna o lado fraco, né? A pessoa que tem menos poder, ela tem menos poder de fato, ela se vê sozinha, e no fim ela acaba saindo do Tinder. E assim, esses riscos relacionados, né, à desigualdade, né, de gênero dentro da empresa, a própria forma de conduzir reclamações, né, totalmente inapropriado no filme, é perceptível isso, né, não é daquele jeito que se faz, né, o acolhimento de uma reclamação e depois, né, para poder resolver a questão é totalmente inadequado. E isso hoje dentro de um negócio, dentro de uma empresa, é um grande risco, né? As empresas, de uma maneira geral, elas precisam se preocupar, especialmente essas empresas que têm ganho escala, né, em curto período, que é o caso do Tinder, né? Eles realmente não se preparam, né, para poder lidar com essas questões dentro do ambiente de trabalho, que se torna um ambiente tóxico, que se torna intolerável por ambas as partes, né? E fica difícil o ambiente no dia a dia de trabalho, porque vira literalmente, nesse caso, né? Literalmente virou um grande cabo de guerra, e com certeza, né, o lado mais fraco, no caso, o lado da Whitney, porque ela era o menor número ali dentro daquela realidade, é claro que ela que saiu perdendo, é claro que ela foi a maior prejudicada no fim do dia. Só que a saída dela da empresa gera uma grande situação, um desconforto, problemas para ela se recolocar, uma grande ação judicial que também é problemática, e tudo isso afeta muito a vida dela, a vida profissional e a saúde mental dela. Ela se vê deprimida, ela se vê acuada, ela se vê sem relacionamento nenhum, ela perde os amigos, ela perde o apoio de todo mundo. E depois de passar, né, por uma grande empresa como essa, é claro que todo o setor, né, de tecnologia fica sabendo da situação e ela tem problemas para se recolocar no mercado. Então, vendo tudo isso acontecendo, é perceptível a falta total de governança, né, dentro da empresa, no que tange realmente a forma como você conduz os problemas de relacionamento, na forma como você conduz os direitos das empregadas, dos empregados, e na forma como se conduz
os dados dos usuários, né? Ou a regulamentação de como se usar o aplicativo, ela não teve um cuidado, a segurança da informação, a segurança e o direito de você não receber uma foto inadequada, ele foi ali meio que oprimido nessa primeira era do Tinder, né? E era um problema, né? As funcionárias já reclamavam para a Whitney disso, mas a Whitney, num primeiro momento, ela também não sabia como lidar, porque é claro que ela sabia que se ela fosse levar isso para a mesa da diretoria, ela seria vencida, né? Porque, né, falar de fotos dessa natureza, né, da própria natureza da relação que se dá dentro do aplicativo, era um motivo de chacota, né? Os homens achavam que tinham direito de fazer isso com as mulheres. Enfim, uma situação super delicada, é um momento bem delicado dentro do filme, né? Porque mostra realmente que ela fica no fundo do poço, ela acaba tendo que ceder, ela acaba cedendo, inclusive, né? Ela se envolve nessa ação judicial que o Tinder promove ali, ela e o Tinder ali viram embate, ela se sente totalmente acuada, e pelo que eu li acerca da história dela, ela não pode nem comentar nada sobre o Tinder, né? Ela tem esse acordo confidencial com eles depois de toda essa ação que aconteceu, e ela nem comenta sobre isso, mas o filme retrata ali, e pelo que eu apurei, realmente aconteceu. Esse embate judicial feriu muito, né, a emoção, a saúde emocional dela, a saúde mental dela, e trouxe problemas para a vida profissional dela, até que, com esse aprendizado que ela adquiriu, né, dentro do Tinder, ela resolve abrir, né, uma nova empresa, com novas regras, com uma nova diretriz, especialmente no que diz respeito a essa problemática que acontecia no Tinder, né? Das fotos inadequadas, né, que os homens estavam enviando para as mulheres quando as mulheres aceitavam ali o match dentro do aplicativo. Então, ela pega esse problema, que foi um grande problema, e aí ela cria uma nova ferramenta para poder sanar essa dor. E ela é muito bem sucedida nisso. Porque daí entra para mim o que ficou muito forte, muito evidente, né? Todo esse problema que ela viveu, né, acaba sendo a grande força para ela criar uma nova marca, que é a Bumble, né, o aplicativo Bumble, e um novo posicionamento, uma forma nova de seguir ofertando um serviço que facilita o encontro, que facilita o relacionamento, mas dando um poder, né, dando uma opção a mais para as mulheres, né? Quando ela cria o Bumble, né, dentro da ferramenta, eles criam ali toda uma maneira, toda uma forma nova das mulheres se relacionarem ali e garantirem o seu direito de não receber imagens inadequadas, porque lá no Tinder não havia essa possibilidade, né? Dentro do Tinder, dava o match ali dentro, os homens já começavam a enviar, e mostra dentro do filme, né? Uma pessoa fica exclusivamente só cuidando ali das denúncias, deletando fotos, né? E no Bumble essa opção ela já não existe, porque o homem só consegue enviar alguma foto se a mulher quiser receber. Então todos esses aspectos que eu trouxe, né, aqui para vocês, né, eles falam, né, para mim, como eu falei, é muito dentro da cultura do Tinder, assim, a cultura não era uma cultura direcionada para o respeito, né? Pela forma como eles mostram ali no filme, né? Não era uma cultura respeitosa com as mulheres que ali estavam, né? Eles estavam um pouco se lixando para o que as mulheres viviam ali dentro do ambiente, né? A partir da hierarquia, do nível máximo ali, é claro perceber, e isso é péssimo, né? Nos ambientes de trabalho. Então, esse aspecto, ele precisa existir, ele precisa ser gerenciado, né, para marcas que querem realmente ser relevantes, marcas que querem e têm um propósito em seu DNA, precisam gerenciar isso de uma forma bem assertiva, bem organizada e com representatividade, né? Você não pode falar de
de defender ou de gerenciar questões que envolvem mulheres sem ter uma mulher que esteja à frente disso, né? Porque homens, né, não passam e não conseguem sentir coisas que as mulheres passam e sentem. E isso foi algo que me chamou muito a atenção, né, no problema todo que ela teve dentro do Tinder, porque ela achou que o chefe ali, o que era o líder, o presidente, ia resolver o problema dela, e ele disse que iria e ele não resolveu, né? E deixou ela na mão, né? Deixou ela ali à deriva, tendo que lidar com o problema. Né? No final do filme, realmente, como é fácil você abrir uma marca, você começar um negócio. Fácil entre aspas, né? Mas é fácil, é relativamente fácil você fazer isso. Difícil é você construir cultura, difícil é você treinar funcionários, ter equipe coesa, ter um ambiente seguro, com pessoas que possam promover realmente ambientes que sejam produtivos e não tóxicos, né? Isso é realmente desafiador. E se você não tem isso, né, dentro do seu ambiente, a sua marca vai se comprometer em algum momento. Então, o Tinder, né, depois dessa situação toda, né, ele perdeu a liderança, naquele contexto, mas ele segue sendo uma empresa forte, uma empresa que segue ofertando esse serviço, mas não fica fora de escândalos, né? Depois dessa situação toda narrada, enfim, que conta a história da Whitney em específico, depois eu acabei me lembrando do golpista do Tinder, né, para você ver o quanto é sério realmente essa questão da segurança, do quão seguro nós estamos a usar algum tipo de serviço via aplicativo. Então, é claro que esse não é o foco do filme, né? Eles não retratam essa situação em específico, mas o problema da reclamação, né, inicial, que, por exemplo, as fotos e os vídeos inadequados eram um problema e foi deixado de lado. E o Tinder, né, continuou tendo situações para gerenciar, como essa do golpista do Tinder, mas isso vai ficar para outro vídeo. E assim, eu espero também que esse compartilhamento aqui, né, essa troca de ideias que eu estou fazendo com vocês, gere reflexão também, né, o quanto a gente tem que cuidar do nosso negócio, da nossa marca, cuidar, né, realmente da forma como a gente gerencia os relacionamentos dentro da empresa, como a gente cuida das pessoas, né, como a gente torna os ambientes mais seguros para que as pessoas possam exercer de fato o seu trabalho de uma forma segura, de uma forma produtiva, do quanto a gente tem que cuidar da reputação do nosso negócio, do quanto a gente tem que ter realmente um bom gerenciamento das responsabilidades, daqueles que nos representam, né, como instituição, como marcas que somos, enfim. O match, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais conteúdo sobre marca, propósito, sustentabilidade na prática, confira os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.